sétimo ano! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula, nossa aula de número 76, nós iremos ter a revisão e a avaliação da quarta unidade de estudo deste módulo de língua portuguesa, certo? Então, sabendo que nós vamos fazer esse procedimento de revisar para em seguida avaliar, vem para essa aula com a gente. Então, pessoal, para este momento de revisão, nós então separamos um conteúdo que vimos há poucas aulas, vimos recentemente, que é o conteúdo relacionado à variação linguística, correto? Então, nós iremos rever este conceito. Vamos então recuperá-lo na cartela? Olhem só. Variação linguística, o que significa? Nós aprendemos então que a variação linguística diz respeito aos diferentes usos de uma língua. Esses diferentes usos levam em consideração contextos que sejam semelhantes, né? Então, por exemplo, durante nosso módulo de ensino, a gente utilizou o exemplo da frase minha irmã. Vamos recuperar aqui essa informação. E nós exploramos o significado dessa frase, minha irmã. Minha irmã pode ser alguém que de fato é filho do meu pai e da minha mãe, portanto é meu irmão como grau, minha irmã, né, como grau de parentesco, mas também é uma expressão que pode significar que alguém ali é próximo de mim, que alguém é chegado a mim, então eu chamo, minha irmã. Você não sabe o que me aconteceu. Quando eu usei essa expressão minha irmã, eu não estou me referindo a alguém que é meu parente, mas alguém que é próximo, alguém que é um amigo, uma amiga muito chegada, não é? Então, a gente já observa que dentro dessa frase minha irmã tem aí mais de um significado possível. E isso é uma característica de variação linguística. Mas a gente também utilizou essa expressão para enfatizar para vocês o seguinte: as diferentes pronúncias desse som aqui, da letra R, né? Então a gente viu que esse R pode ser como nós, né, amazonenses falamos, irmã, mas também pode ser como, por exemplo, pessoas ali do interior do estado de São Paulo e assim por diante que falam irmã, né, utilizam uma outra pronúncia para este mesmo R. Então, por isso que a gente diz que a variação é diferente uso de uma língua. Nota que essa diferença de uso foi no mesmo contexto, na mesma situação, no mesmo espaço, né? Eu apresentei diferentes possibilidades de pronúncia desse R. Então, por isso que nesse ponto eu considero um exemplo de variação linguística, né? Então, sim, variação linguística tem a ver com essas diferenças de uso e a gente precisa sempre observar o contexto para definir o que é um processo de variação linguística. Para além disso, a gente também aprendeu que essa diferença da língua, esses diferentes usos, são sistemáticos, ou seja, não é à toa que essas diferenças vão se configurando e se construindo na língua. Existem diferentes fatores que influenciam, como por exemplo, a região onde estão os falantes, a situação de comunicação, também a questão da idade, ou por exemplo, preste bem atenção na forma como você e seus amigos conversam entre si. E aí, note, se possível for, um dia, o seu avô, sua avó, enfim, alguém mais velho, conversando ali entre eles. E observem como há diferenças entre pessoas de uma geração, né, mais velha que a sua e a sua própria geração. Porque também a questão do tempo é um fator que contribui para a existência da variação. Por isso que a gente diz que essa diferença é sistemática, ou seja, ela não é à toa. Tá, gente? Existem fatores que fazem com que elas aconteçam. E, por fim, elas podem ser observadas em vários aspectos de uma língua, né? Então, a gente explorou agora, nesse momento aqui, a questão dos significados, diferentes significados para uma mesma palavra ou mesma expressão. Mas há também, por exemplo, a questão dos sons, né? Os sons podem indicar
variação, ou ainda a maneira como se constrói uma frase na língua. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o hábito de colocar o pronome oblíquo na frente do verbo e dizermos te amo. Isso é um jeito de o brasileiro se expressar e de construir essa frase. Já lá em Portugal, é diferente, eles têm o hábito de colocar o pronome para após do verbo. E aí eles vão construir a frase assim, ó, amo-te. Né? Para nós, inclusive, soou estranho, né? Amo-te, parece que não expressou o amor e o sentimento tanto quanto seria quando dizemos te amo. Mas isso também é um processo de variação na forma como as frases são construídas. Então, por isso que nós podemos dizer que uma variação de linguística pode ser observada, né? Uma variação não, a variação linguística pode ser observada em diferentes aspectos da língua. No som, na construção da frase, nos significados que as frases possuem e assim por diante. Certo, pessoal? Então, revisado o conceito de variação linguística, a gente vai avançar para reforçar esses conceitos com exemplos, não é? Então, a gente já enunciou aqui que existem, né, existe a questão da variação no significado, no sentido da frase, mas existe também a variação, por exemplo, quando um objeto, um ser, uma situação pode ser nomeado de diferentes formas. E aí é justamente o primeiro exemplo que a gente trouxe para vocês. Olhem só, são as diferenças lexicais. Lembrando, léxico, quando nós usamos esse termo, nós estamos querendo significar o quê? Todas as palavras da língua, tá bom? Então, quando eu digo que tem uma diferença lexical, é quando o mesmo objeto, uma mesma situação, um mesmo animal, enfim, pode ser referido por termos diferentes, pode ser chamado, identificado por termos diferentes, né? Então, quando isso acontece, a gente tem diferença lexical, ou você também pode encontrar isso como variação lexical, tá bom? E aí, recuperando o exemplo, né, ali na nossa figura número 1, aquele animalzinho ali, né? Pode ser nominado como libélula. Ele também pode ser conhecido como jacina ou jacinta também, né? Jacinta. Ou ainda como bisigue. Esses dois usos, aliás, esses três usos que aqui estão, inclusive, são muito próprios aqui do estado do Amazonas, né? Então, notem que esse mesmo objeto, aliás, esse mesmo animal, né, esse inseto, pode ser referenciado, conhecido por termos diferentes. Por isso, então, que eu tenho uma diferença lexical aí, ou uma variação lexical, tá bom? Outro exemplo, aquela situação ali da imagem número 2, temos uma pessoa ali limpando um peixe, né, ali cuidando do peixe para depois cozinhá-lo, né? Tirando ali as escamas, depois vai remover as vísceras e assim por diante. Ora, em outros lugares do Brasil, normalmente essa situação vai ser referida como limpar o peixe, ok? Tranquilo. Mas nós, amazonenses, amazônidas, nós usamos outra expressão para isso. Nós chamamos de tratar o peixe, né? Ah, trouxe o peixe, pescou o peixe, ou então comprou o peixe. Ou pede lá, né, para o feirante tratar, né, porque existem feirantes que tratam o peixe para você, ou você vai tratar em casa para poder cozinhá-lo e aí consumir, correto? Mas notem que é a mesma situação referida por expressões diferentes, por isso, variação lexical ou diferença lexical, ok? E isso é claramente um exemplo de variação linguística, tá? Existe uma outra forma de construir variação linguística, claro que existe. A questão da diferença semântica ou variação semântica. E aí, de novo, o que é semântica? A semântica, gente, é a parte da língua, dos estudos sobre línguas, que se ocupa de observar e de entender e de sistematizar os sentidos que as frases vão possuir, que as palavras vão possuir, tá bom? Então, sempre que se falar em semântica,
Lembrem-se disso, de sentidos, significados. E aí, no caso da diferença, da variação semântica, o que significa? A variação semântica vai ser quando uma palavra, um termo, ou de repente uma gíria, pode ter mais de um significado possível, tá bom? E aí, a gente trouxe como exemplo a palavra canjica. A palavra canjica, para nós aqui, amazônidas, e também assim, vamos colocar assim, região norte, canjica é um mingauzinho de milho amarelo, não é? Que vai ter aquela textura que parece um creme de milho, né? Adocicado e tudo mais. Canjica para nós é isso. Porém, em outros estados, em outras regiões do país, quando se fala canjica, você está querendo significar outra coisa, que é um alimento também feito de milho, uma espécie de um mingau também feito de milho, mas já é de milho branco, olha aí. E o milho está inteiro e não feito o creme, igual a canjica aqui da nossa região amazônica, né? E tem mais um item, a canjica, essa canjica de milho branco, o milho está inteiro e vai amendoim, tá, gente? Vai amendoim na canjica. Então é diferente. Eu mesma, quando fui apresentada essa outra canjica, quando eu estava, né, viajando, fiquei, né, surpresa, porque é diferente. Então notem que o termo canjica pode significar duas coisas diferentes a depender de onde você está. Então, por isso que eu digo que tem diferença semântica, diferença de sentido. E aí é uma variação linguística, tá bom? Porque o mesmo termo, a mesma palavra pode ter significados variados, ok? Outro exemplo, pupunha. Sim, pupunha, mas professora, pupunha é a fruta da pupunheira, não tem diferença nisso. Gente, a pupunha para nós amazônicas, especialmente os habitantes aqui da região norte, realmente, né? Falou pupunha, é o fruto da pupunheira, né? Que a gente cozinha para comer com café e assim por diante. Porém, em outras regiões do Brasil, o ato de consumir a pupunha não está na fruta, não. Está no palmito, que é o miolo do caule da pupunheira jovem. Então, para você consumir esse palmito da pupunha, ela não pode nem ficar muito grande. Ela tem que ser jovem, aí você vai, corta esse caule e tira o palmito, que é, inclusive, bastante saboroso. E o nome, vamos dizer assim, o nome completo seria palmito pupunha, mas eles acabaram também por uso referindo-se a esse palmito apenas como pupunha. Olha que interessante, porque existe palmito de açaí, existem palmitos de outras palmeiras, vamos dizer assim. Então, se você de repente estiver fora da região norte do nosso Brasil e alguém falar em pupunha para você, pode ser que não seja a fruta da pupunheira que a gente cozinha e come com café. Pode ser que esteja se referindo ao palmito, que é justamente o miolo, vamos falar assim, né, do caule da pupunheira, que é outra forma de consumir. Então, olha só que interessante, a diferença semântica também, por quê? Justamente porque eu tenho a mesma palavra, a mesma expressão, e ela pode encontrar significados totalmente diferentes a depender da situação em que você se encontre, tá bom? Então, recapitulando, a diferença lexical é o quê? Quando um objeto, um ser, um animal, uma coisa, enfim, pode ser identificado por palavras diferentes, por termos diferentes. E diferença semântica é quando um elemento pode ser, aliás, uma palavra, me perdoem, uma única palavra pode encontrar diferenças de significado, tá bom? Então associem sempre isso, semântica, significado. Então a diferença semântica é a diferença de significados que uma palavra possa possuir, ok? Então, explicado isso, né, esses dois exemplos de variação linguística aí, para além daqueles que eu dei no começo, os sonoros e assim por diante,
A gente vai então agora entrar na questão dos fatores que influenciam a ocorrência de uma variação linguística. Porque, como eu falei para vocês, a variação não ocorre à toa. Um dia um falante acordou e resolveu que ele vai usar a língua de um jeito diferente. Não é assim, tá, gente? A variação linguística é um fenômeno, é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo e é influenciado por fatores. Um desses fatores é a questão geográfica. Olhem só, então, por que a gente pontua isso? Porque os falantes de qualquer língua natural estão localizados num determinado espaço geográfico, né? Então, vão viver em algum lugar, né, de um país, vão viver em uma cidade, em uma localidade e assim por diante. Então, no caso do português, podemos dizer que os brasileiros do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste e do sul não utilizam o português exatamente do mesmo jeito. Aliás, a gente consegue encontrar variações se analisarmos um estado para o outro e até mesmo cidades do mesmo estado. Por exemplo, o Amazonas, o nosso estado. Quando a gente para estudar e investigar a forma de usar a língua nos falantes do Baixo Amazonas, por exemplo, a gente vai observar diferenças em relação aos falantes que moram na região da Calha do Juruá. Sabiam disso? Inclusive, há registros, há estudos disso. É variação regional, geográfica, dentro do mesmo estado, considerando aí as calhas dos rios. Olha que interessante, né? Então, para exemplificar isso, a gente trouxe a questão, né, de uma raiz que a gente utiliza muito, que a gente consome muito, né, utilizada aí para fazer tucupi, para fazer farinha, não é? Mas aqui no nosso Amazonas, na nossa região norte, né, nós chamamos de macaxeira um tipo e mandioca o outro tipo, né? A macaxeira é aquela que é mais esbranquiçadinha e que a gente pode consumir de maneira mais tranquila. Já a mandioca é aquela, né, que a gente tem que tomar cuidado no preparo, ficar atento porque ela é venenosa e ela pode ser tóxica para nós. Então, se não preparar da maneira adequada, né, pode ser que a gente passe mal ao consumir a mandioca. Então, para nós aqui da região norte, macaxeira é uma coisa, mandioca é outra coisa, certo? Então, por isso que aqui o nosso mapa mostra essa identificação. Notem que são os estados mais do norte que usam o termo macaxeira, para essa que a gente pode consumir de maneira mais tranquila. Porém, o termo mandioca não tem essa diferenciação tão clara em outros lugares do Brasil. Mandioca é sempre mandioca para os dois tipos. Inclusive, alguns até diferenciam, chamam de mandioca uma e a outra é mandioca brava, enfim. Mas eles usam predominantemente o termo mandioca. E aí notem que são esses estados mais para a região central do Brasil, já chegando ali no centro-oeste. E lá na região sul, e alguns estados do Nordeste e Sudeste usam ainda um outro termo, aipim, para esse mesmo alimento. Então, notem que realmente a maneira como nós chamamos essa raiz pode mudar de acordo com a região do país que nós estivermos, né? O estado do país que nós estivermos. Então, isso é um claro exemplo de quê? De uma variação que ocorre por influência geográfica, é uma variação geográfica ou regional, correto? Mas não apenas a questão geográfica vai influenciar a ocorrência da variação linguística. Por quê? Porque pode ser que a variação linguística ocorra por conta da situação de comunicação na qual o falante está inserido. Ora, o falante está numa situação de comunicação mais formal. Ele vai utilizar, vai falar e vai escrever uma forma da língua mais formal, evitando gírias, evitando apelidos, evitando abreviações, contrações e assim por diante. Mas, de repente, está numa situação de comunicação informal. Aí ele vai ser literalmente informal, mais relaxado, vamos dizer assim. Então, ele vai usar gírias, apelidos, vai abreviar e assim por diante. Como exemplo, a gente usou aí as cartas e os bilhetes que o Pedro escreveu. O bilhete foi para a namorada
e a carta foi para o seu patrão. E aí, para a namorada, pela intimidade, pela proximidade, obviamente o Pedro foi mais informal. E aí ele disse: oi, Bia, seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde, não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio e se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein, tô fora, você me entende? Beijocas, Pedrão. Então ele usa aí a expressão idiomática, ele, né, usa aí a questão da gíria, me pega pelo pé, né, minha velha, para se referir à sua mãe. Aí na questão do verbo ir, no padrão formal da língua, o verbo ir sempre vai acompanhado de uma preposição a. Então seria ir ao cinema, mas aqui ele foi e escreveu ir no cinema. Então ele foi mais informal nesse bilhete para a sua namorada, porque a situação de comunicação é informal. Mas quando ele escreveu para o seu gerente, para o seu patrão, aí ele foi formal. Ele disse: senhor gerente, olha só, senhor já colocou um pronome de tratamento que denota aí essa questão da formalidade. Terei de faltar amanhã ao trabalho, em razão de prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Inclusive, em relação ao seu patrão, ele se despede com atenciosamente e a sua namorada ele diz beijocas. Ele assina para a namorada Pedrão e para o seu patrão, para o seu gerente, ele escreve Pedro. Então, notem situações em que ele pode ser mais informal, porque a situação de comunicação permite, e situações que ele deve ser formal, porque a situação de comunicação exige isso dele, tá bom? Então, nós vimos que influencia a ocorrência da variação o aspecto regional, não é? Aqui, e o aspecto da situação de comunicação, ok? E aí, para encerrar nossa revisão, a gente precisa reforçar dois aspectos, a questão da norma padrão e do preconceito linguístico, tá? Então, primeira coisa, para relembrarmos o que é norma. Norma, gente, a gente precisa lembrar que norma é como se fosse uma espécie de regra, de lei, não é? E aí, normalmente, a gente tem, inclusive, dois termos. O termo chamado norma culta e a norma padrão. A norma culta, a gente vai registrar, por exemplo, quando observamos, quando se pesquisa as pessoas ditas cultas. E essas pessoas ditas cultas são aquelas que concluem o seu nível superior, né? Aí a questão da graduação na faculdade, são as pessoas que estão aí, os escritores, né, que trabalham com a escrita e assim por diante. Então, a forma como eles usam a língua é a norma culta. E existe o conceito de norma padrão. A norma padrão é o modelo convencional estipulado pelos gramáticos. Então, olhem aí, estipulado pelos gramáticos e pelos, ou seja, os estudiosos da língua. Então, os estudiosos da língua, eles vão considerar também a definição desse padrão a partir da forma como, ao longo dos anos, os falantes, os usuários da língua vão desenvolvendo esse uso, tá? Ela segue os preceitos da transformação da língua por meio de seus falantes e, por isso, é sempre atualizada. Porém, essa atualização não é assim tão rápida como acontece com a fala, né? Então, as gramáticas, elas vão buscando se atualizar, sim, mas é uma atualização que demora um pouco para acontecer, mas ainda assim é definida pelos gramáticos. Dessa forma, a norma padrão é ensinada nas escolas e cobrada nas provas, e inclusive nas aulas de língua portuguesa é o que nós buscamos ensinar para que vocês possam aprender. Porque essa norma padrão, ela é aquilo que vai ser exigido de vocês quando vocês forem fazer uma redação no vestibular, quando vocês estiverem ali numa entrevista de emprego, quando precisarem falar em público, vocês vão precisar acionar essa norma padrão que a gente ensina na escola para vocês, correto? Aí, quando se diz que quem segue a norma padrão nem sempre é considerado como falante culto, é porque às vezes falante, por falante entendam, alguém que está falando. Tem pessoas que no seu falar costumam ser mais informais.
Porém, quando vão escrever, eles conseguem utilizar a norma padrão, porque eles se dedicam, eles estudam. Além disso, lembram que eu falei o que é o falante culto agora há pouco para vocês? O falante culto é aquele que, vamos dizer assim, é o que concluiu a graduação, é o escritor. E às vezes você não é uma pessoa que concluiu já a sua graduação, ainda está no caminho, mas você, por estudar, prestar atenção nas aulas de língua portuguesa, você conhece a norma padrão, então você utiliza. Então a gente precisa ter clara a ideia dessa questão. A norma padrão é aquela definida pela gramática, pelos gramáticos, a partir do processo de observação que os usuários da língua vão fazendo ao longo do tempo, e eles vão atualizando esse processo ao longo do tempo também, tá bom? E aí, cuidado com isso, porque não podemos estigmatizar aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação formal e por isso às vezes não dominam a norma padrão, tá bom? E aí, por conta disso, não podemos fazer o quê? Praticar o preconceito linguístico, que é um processo de discriminação social, né? Ah, o fulano não sabe escrever direito, né? Então eu vou deixar de lado. Ai, nossa, não sabe falar como o padrão formal exige. Então eu vou estigmatizar. Não podemos fazer isso. Devemos sempre buscar respeitar as pessoas e, nesse caso, trazer essa pessoa para perto da gente para ensiná-la. Olha, o padrão formal é assim. Quando você estiver falando em público, busque falar dessa forma, mas de uma maneira educada e não estigmatizando, cometendo preconceito. Tá bom, pessoal? A sua aula continua no próximo vídeo.